História e memória, uma precisa da outra. A história usa a memória para contar ou recontar acontecimentos individuais ou coletivos. Já a memória está sempre em transformação. Ela é uma leitura do passado inserida no presente. Gente, não houve um retrocesso na democracia? Não. Que retrocesso? Coisa nenhuma. Que retrocesso? É constitucional. O que é democracia? Democracia é a aplicação da lei. É a aplicação da lei, a lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifique a lei, então. Que retrocesso? Coisa nenhuma. Por conta de interesses, um determinado grupo pode selecionar o que deve ser lembrado, excluindo e invalidando as lembranças de outras pessoas envolvidas no mesmo evento. É o caso da ditadura civil-militar no Brasil. Há sempre um embate entre o que está escrito nos documentos oficiais e o que é relatado pelas vítimas do regime. As documentaristas Isa, Maria Clara e Flávia dirigiram documentários que falam sobre a ditadura e a relação do regime militar com suas famílias. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora, Rádio Clandestino da Revolução, abafa a ditadura militar. Eu tinha uma vontade de fazer um filme que pudesse falar não para os pares, não para quem já soubesse dessa história, que seria o público que vai em cinema de arte ou que vai aos festivais e tal. Eu queria falar com quem não conhecia o Marighella. Carlos Marighella era o inimigo número 1 da ditadura militar. Em 1969, ele foi assassinado em uma rua de São Paulo. Eu acho que esse filme começou a ser feito nesses dias, porque eu sempre quis saber quem foi, afinal, Carlos, esse tio querido e proibido, que viveu quase 40 anos clandestino, sem deixar pistas. A memória é uma invenção também, o tempo todo é uma reconstrução afetiva. E cada um desses guerrilheiros, das pessoas que viveram com ele, tem a sua reconstrução, com as suas dores, com as suas paixões. Quer dizer, fazer uma biografia é a coisa mais difícil do mundo. Ainda fazer uma biografia numa situação em que você não tem os dados, você tem que reconstruir, você se fia na memória das pessoas e essa memória é uma fantasia também. ¿Y por qué usted ha vuelto a Chile? ¿Por qué esta cosa nos sorprendió? Cuéntanos, por favor. Estoy haciendo una película sobre la historia de mi padre y estamos volviendo a los lugares a donde viví. ¿Y su padre vivió acá? Sí. ¿Cómo se llama su padre? Celso se llamaba. Celso se llamaba. Sí. ¿Era una persona importante? Para mim, sim. Ah, claro, sim. Como meu padre para mim, é verdade. Sim, é verdade. Eu acho que a questão para o documentarista é mais a nossa responsabilidade diante da fala do outro. Quer dizer, o que eu tenho direito de deixar do que eu estou recebendo? Meu pai morreu em Porto Alegre, no dia 4 de outubro de 1984, em circunstâncias misteriosas. Ele tinha 41 anos. Não sei se a palavra misteriosa é a mais apropriada. Vou começar de novo. Eu nunca me imaginei diretora, assim, eu não me preparei para isso, eu não tinha esse desejo, não era uma coisa assim que eu sonhei desde criança. Eu gostava de escrever era uma coisa importante para mim. Então, eu fiz o Diário de uma Busca porque eu precisava fazer, porque era um filme que só eu podia fazer, de uma certa forma, pelo menos dessa forma, né? E eu acho que talvez a maior questão era como é que eu ia... Qual a imagem que ia ficar do meu pai nesse filme, assim, se eu ia conseguir o que eu queria, que era um equilíbrio. Eu não queria fazer dele um herói, eu não acho que ele foi um herói, mas eu acho que ele era uma figura que podia tocar muitas outras pessoas pela experiência dele, dessa militância e tal. Durante o Diário de uma Busca, quando eu estava montando o filme, eu me deparava com, assim, com testemunhos da minha mãe sobre um evento que a gente tinha vivido todos juntos. Eu tinha textos do meu pai e o meu próprio diário, e cada um contava a mesma coisa, que eram coisas fortes e difíceis,
de maneiras completamente diferentes. A construção da memória coletiva, ou seja, a memória da nossa sociedade, tem influência direta do passado. A falta de discussão sobre determinados assuntos, como o da ditadura, pode provocar mudanças históricas. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. O tempo vai passando, o tempo é cruel, assim, ele vai apagando também os registros, né? Se todo mundo parar de falar sobre o que foi a ditadura, pode ser que daqui a 20 anos a gente realmente acredite que não teve ditadura. O esquecimento faz parte da memória. Esquecemos porque é necessário para a nossa sobrevivência. Esquecemos porque passamos por um evento traumático e queremos apenas seguir em frente. Ou esquecemos porque somos forçados, por instituições, como o próprio governo, a não lembrar. Eu acho que por ser filha do meu pai estava lá sempre em assembleias, né? Estava na formação do Partido dos Trabalhadores, então assim, a política sempre fez parte da minha vida de alguma forma. Eu queria falar um pouco sobre a questão da tortura. Sobre o quê? A questão da tortura. Da cultura? Tortura. Especialmente sobre a tortura, que era algo que eu tinha muita curiosidade de tentar entender o que era, ou como que eu podia entender, porque para mim, de alguma forma, é onde um certo limite é ultrapassado, assim, porque muito obviamente vira uma experiência corpórea, né, física, e muda, eu acho, para sempre a sua relação com o mundo. Ele contava essa cena de quando a polícia chegou para levar ele preso. Ele contou muitas vezes. Tipo, muitas vezes a gente chegou até aí e aí a gente não avançava para a cena da tortura. E cada vez que ele contava era diferente. O número de pessoas, se eles estavam todos no elevador, se não estavam, como eles estavam se vestindo. Tinha uma mesma linha que eram os fatos, tipo, chegaram pessoas, entraram no elevador, botaram ele dentro de um carro com um capuz. Tipo, tinha uma coisa, mas eu achava muito interessante pensar que essa própria imagem dessa pessoa, né, vai sendo modificada, vai mudando. Não é uma coisa fixa. Ficar cobrando coisas que aconteceram nos anos 60, 70, 80, gente, vambora, né? Vambora pra frente. Agora a gente está vivendo essa loucura total da pandemia, que as mortes continuam batendo recorde e as pessoas estão fingindo que acabou a pandemia. As pessoas estão na praia, elas estão nos lugares, elas estão fingindo, todas compactuaram que vão fingir que tudo bem, porque afinal provavelmente não serão elas que vão morrer, são outras pessoas. Então, de alguma forma também, a gente compactua que a gente finge que a ditadura não aconteceu, porque quem morreu já morreu